A localização é primo, é excelente, tranquila. Aliás, estamos aqui, estamos a ouvir os passarinhos a chilrear. Então, o que é que nós temos hoje para ver? Hoje vamos ver um terreno que é algo que nunca mostramos, portanto vamos ver um terreno para a construção de uma moradia ou duas, que é um terreno muito generoso, não é? E que tem essa boa capacidade de poder ser dividido e dar aqui a construção de duas boas moradias, muito bem enquadrado, também por esta zona de moradias. A zona que estamos é essencialmente residencial, não é? São moradias e um outro edifício. Estamos em plena freguesia de Novogil, Sim. muito próximos da rua de Molho. Por sua vez, pelo Largo de Novogil, vai diretamente ao Parque da Cidade, também muito perto do Parque da Cidade, e como disseste há bocado, a 900 metros da Rua de Molho, da Praia de Molho. Sim, para quem gosta desta zona muito tranquila, muito próxima do mar, mas sem estar naquele burburinho da primeira linha, esta é a zona ideal. Há aqui alguns empreendimentos imobiliários mais na ótica de moradias. Há também aqui umas moradias muito generosas. Aliás, este terreno que vamos ver estava enquadrado num loteamento inicialmente. Mas é um terreno que provavelmente hoje em dia será muito útil ou para um estrangeiro que realmente queira ter essa qualidade de vida, de ter uma moradia térrea ou ter uma moradia com um piso, mas com uma boa área de implantação e com um terreno muito generoso, ou então fazendo a divisão e, portanto, podendo ter aqui duas moradias, por exemplo, dois irmãos, ou três amigos que queiram construir a sua moradia, também será seguramente possível. É um terreno que tem várias potencialidades, não é? Então vamos conhecer o terreno? Vamos a isso. Então estamos aqui no terreno, não é? Já estamos, é. Oh, Luís, interessante, uma coisa que eu estou a ver, nós estamos a entrar no terreno que já está completamente demorado e com portões. Sabes que a sensação que eu tive aqui foi de uma enorme amplitude, não é? É. Portanto, quando estamos do lado da rua não ficamos com essa sensação, mas este é realmente um lote de terreno muito generoso. Qual é a área do terreno? Ele tem 1475 metros quadrados. E tem esta particularidade de estar face a esta rua e face àquela rua, ou seja, tem dois acessos já construídos para duas ruas diferentes. Sim, eventualmente até se poderia achar que teriam sido originalmente duas moradias ou que alguma vez já cá esteve edificado duas moradias, mas efetivamente tem essa dupla acessibilidade, portanto, por duas ruas distintas, o que potencializa, no fundo, aquilo que eu dizia há pouco de poder haver dois irmãos, dois amigos que queiram construir aqui uma boa moradia, eventualmente com jardim comum ou com total autonomia, ou então aquelas moradias que têm o acesso dos carros, dos automóveis por uma rua e depois o acesso pedonal com O terreno que a gente vê aqui já foi completamente escavado, portanto, quando o atual proprietário comprou, existia cá uma moradia que, entretanto, retirou. Sim, a origem deste terreno é um loteamento, há um conjunto aqui grande de moradias com lotes muito generosos. E, portanto, o proprietário, quando comprou, tinha a intenção de construir. E, efetivamente, fruto das vicissitudes da vida, acabaram por esse projeto não vai avante e, portanto, decidiu vender, o que vai provavelmente implicar uma alteração ao projeto, ao alvará do loteamento, como já tinha acontecido quando ele comprou e quando perspectivava avançar. Não? Tens uma noção de qual é a capacidade construtiva? Não lá está, como vais alterar, ainda Sim, vais fazer aqui o podia período. ser maximizada, mas o estudo que foi feito do ponto de vista de moradia unifamiliar, há aqui provavelmente uma condicionante que tem a ver com aquela empena, né? E que, portanto, aquilo que foi perspectivado era termos aqui a zona pedonal, ter uma moradia com uma belíssima frente e deixar a zona do logradouro para a parte posterior deste terreno, que também tem uma orientação solar muito boa, que é virada a sul. Não é? Sim, nós temos aqui o virado, está ali o sul, está aqui o poente, portanto estamos com este sol todo radioso, não é? Estamos a falar para as pessoas saberem 11h30 da manhã e estamos no sol no terreno todo, obviamente, não é? Mas depois ao final do dia, aquela parte ali, esta parte aqui vai ter sol na mesma. Sim, a vantagem destes terrenos muito generosos, não é? É que têm a possibilidade de construir uma moradia térrea
ou uma moradia com uma sércia bastante menos elevada, o que permite ter uma privacidade bastante grande. E tens depois espaço para outras valências, desculpa interromper-te, não é? Podes pôr uma piscina, podes fazer um jardim, até uma horta, podes fazer um campo de basquete, sim, dependendo do gosto. Do ponto de vista de concepção, que era um bocadinho por aí, depois a implantação da moradia vai permitir que a zona de logradouro, que neste caso será provavelmente bastante generoso, permita ter essas valências ou, claro, ou essa utilização, não é? Futura. É isso, realmente, se bem pensado, aqui, com uma moradia ou duas, consegue-se ter aqui algo muito interessante. Sim. E há clientes para isto, somente até estrangeiros, né, que procurem um espaço. Sim, eu estou a imaginar. Que é raro encontrar, desculpa, é raro encontrar uma moradia, por exemplo, térrea, não é? Sim. Porque normalmente o problema das moradias é ter-nos vários pisos, moradias de 3, 4 pisos, e torna-se cansativo essa altura. Nós temos até uma moradia com elevador no interior, exatamente porque as pessoas procuram o conforto. E muitas vezes a impossibilidade de ter esse conforto, não é? Porque é impossível ter terrenos deste tamanho, em boas localizações, e poder fazer uma moradia de terra. Aqui na Foz, principalmente na zona mais nobre da Foz, a zona toda de crescimento, do lado norte da Avenida da Boa Vista, não é? Portanto, aquela zona toda de Aldoar, que tem proximidade à Foz, não é? Mas aqui, a 200 metros do largo de Novo Gil, não é? Nesta zona há um conjunto de terrenos aparentemente disponíveis que estão reservados para a Via do Infante, não é? E que, portanto, estão condicionados a esse projeto, mas com esta dimensão e com este potencial, efetivamente não existe não deve haver muitos, não. Do ponto de vista de procura, aquilo que se imagina, efetivamente, é, por exemplo, um casal de brasileiros que vem viver para o Porto e que, portanto, pretende ter aqui uma moradia com um espaço logradouro bastante interessante, um casal inglês, portanto, é provavelmente bastante apetecível pelo mercado estrangeiro, se bem que também há um conjunto de nacionais, de clientes nacionais que poderão ter interesse num imóvel com estas características. Não é? Ora, uma curiosidade que eu tenho é, tu já viveste numa moradia, sim, eu vivo numa moradia, para ti o que é mesmo importante, ou quais são os aspectos que devem ser bem pré-selecionados quando partimos na escolha para um terreno, para construir uma moradia? Sim, como disseste, eu vivi numa moradia, mas ela já estava construída, portanto os critérios não foram os mesmos. Quando estamos à procura de um terreno, o que eu penso é que o fundamental, considerando a localização e o preço, é a viabilidade de construção. O terreno pode ser grande, pode ser curto, mas se tiver pouca viabilidade de construção, pode deitar abaixo uma série Depois, inclusive, é a orientação que podes fazer da casa, no fundo, ter um estudo prévio em que consigas verificar se tem espaço para aquilo que tu pretendes na casa, quais os equipamentos consegues alocar a essa moradia, nomeadamente no exterior, terreno, jardim, e a orientação solar do mesmo, não é? Porque ter a parte do logador, a parte de lazer virada a norte não é agradável. Sim. E pode deitar abaixo uma série Sim, para mim a orientação solar é um dos aspectos determinantes, claro, porque depois provavelmente grande parte da utilização exterior é muito condicionada pelo sol, não é? E portanto, como tu estavas a referir, muitas vezes nós compramos terrenos em que a implantação da moradia está feita no lado poente ou no lado sul desse terreno e que, portanto, a zona logradoura, aquela zona mais ampla, fica a zona norte ou a zona mais nascente. Portanto, isso vai condicionar bastante, sim, os almoços no exterior, com certeza, não é? O final de tarde, a piscina. Quem compra uma moradia procura espaço exterior e fazer vida nesse espaço exterior. Se esse espaço exterior não tem as condições de luz, térmicas, de ambientais requeridas para poder conviver com conforto, pode, obviamente, pôr em causa o negócio. Sim. Depois para mim, há uma segunda condicionante importante que tem a ver com a privacidade, não é? E, portanto, aí a grande vantagem que eu reconheço dos terrenos maiores e mais confortáveis é essa privacidade que nos pode dar, onde, quando nós temos aqui alguma condicionante mais específica, podemos ter amplitude e dimensão para plantar uma ou duas árvores e que nos permita ganhar aquela privacidade, sim, sobre aquele vizinho. Uma das coisas que mais as pessoas procuram, como estou a dizer, para vir para uma moradia, é não ter que aturar os vizinhos, não é? E, portanto, estarem à vontade para poder fazer barulho, para não ter que ouvir o barulho dos outros, não é? E, sem dúvida alguma, que quanto maior o terreno for, mas requerem exatamente isso para poderem estar à vontade e não ter outro tipo de inconvenientes. Sim, tem muito a ver depois também com o enquadramento que temos, não é? Porque depois vamos conseguir ter ou não, dependendo se estamos mais inseridos num loteamento ou se estamos inseridos num conjunto de terrenos, a questão da privacidade e da
uniformidade, entre aspas, Sim, das chésseas que temos à nossa volta. Podemos ter um terreno excelente e até nos podem já fazer uma moradia, mas se estiveres ao lado de dois edifícios, pá, não tem interesse, não é? Ou às vezes aqueles enquadramentos urbanísticos em que vemos duas ou três moradias térreas, né? Mas depois de repente há um vizinho que constrói resto de chão primeiro e um recuado, né? E portanto retira-nos quebra ali um aquela bocadinho a harmonização. Sim. Então, Dora, agradava-te construir neste terreno? A localização é primo, é excelente, tranquila. Aliás, estamos aqui, estamos a ver os passarinhos a chilrear. E o que mais me agrada é que realmente o terreno tem uma dimensão tal que permite ter uma série de possíveis soluções bastante boas. Sim, é um terreno realmente que se destaca pela localização e pela dimensão, não é? E eu espero que se lhe agradar também assim, se conhecer, principalmente se conhecer alguém que esteja à procura de um terreno nesta localização e com estas características, ou qualquer outra imóvel que esteja à procura aqui na cidade do Porto, que nos contacte. O meu nome é Luís Baldac. Sou Dora Fernandes. Nós somos a Invest Team e vemos no próximo. Obrigada.